Você sabe que a insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue contrair adequadamente. Mas antes de aprender sobre C, você tem que aprender a contração. Como que a contração cardíaca acontece? E nessa aula a gente vai estudar isso. Fundamento da contração. Primeiro, vamos entender sobre as proteínas contráteis, vamos entender sobre o processo contrátil e, por fim, essa mecânica, como que ela acontece. Para entender as proteínas, a gente tem que lembrar da nossa anatomia, né? O músculo é formado por feixes, né? Esses feixes são formados por vários fascículos de células musculares. Então, o músculo esquelético, o epimísio recobre tudo isso, o perimísio recobre cada feixe. Cada fascículo ou feixe muscular é formado por diversas células que têm o seu retículo endoplasmático e a sua membrana, o sarcolema. E dentro dessas células, dessa fibra muscular, eu tenho as proteínas contráteis. As principais são a actina e a miosina. Vamos ver agora isso de uma forma mais interativa, mais dinâmica. O que a gente tem então? Nosso músculo esquelético. Grande feixe com fascículos e fibras. Essas fibras têm a sua membrana plasmática, dentro delas fibras de actina e miosina. E agora a gente vai ver que no trajeto de todo esse feixe, fascículos, temos dentro os discos intercalares que ancoram essas proteínas para ter a contração. O retículo sarcoplasmático tem muitas mitocôndrias. As mitocôndrias geram energia para produzir a contração. Extremamente inervado o músculo, porque eu preciso de muito oxigênio para produzir ATP para a contração. Então, é repleto de musculatura. Por isso, quando você malha muito, né, os vasos sanguíneos ficam aumentados. O perimísio, ele recobre todo um feixe de fibras musculares. E, por fim, a gente tem aqui a nossa fibra muscular maior, grande, recoberta pelo epimísio. Então, é esse processo que a gente vai ver, essa estrutura anatômica. Agora a gente vai chegar nessas proteínas e como que elas encurtam para gerar a contração. Primeiro vamos falar da actina. A actina é um filamento fino, é uma cadeia globular, é uma proteína que é uma bolinha, né? Ela é globular. Ela não é composta só por actina, isso é interessante. A actina é composta por 3 proteínas, a actina, troponina e a tropomiosina. E essa é a estrutura. A actina é globular, são bolinhas que se juntam. Então vamos lá, a actina é globular, a troponina é menor, é bem pequena comparada com a actina em termos da estrutura, e a tropominosina ela é um filamento ligamentar. Por fim, aqui a gente tem a actina globular. Então, essa é a estrutura do filamento fino, tá? E o complexo troponina ele é formado por 3 tipos de troponina, olha só. A gente achou que era só actina e agora a gente está falando de 3 tipos de troponina. A troponina C, que é que se liga ao cálcio, para lembrar, para ficar fácil, né? C liga ao cálcio. A troponina I, que é inibitória, e a troponina T, que se liga à tropomiosina. Você já deve ter visto, né? Pede a troponina, tá com dor torácica, quero saber se infartou. Porque a troponina está presente no músculo cardíaco. Quando tem lesão miocárdica, liberada a troponina na circulação e eu consigo dosar. O que a gente dosa geralmente? A troponina I, inibitória, e a troponina T, que se liga à tropomiosina. Então aqui é a estrutura espacial. Eu tenho a troponina, né? A tropomiosina filamentar, a actina globular, a troponina C, que vai se ligar ao cálcio, a troponina I, que inibe a interação entre actina e miosina, e por fim a troponina ligada à tropomiosina, a troponina T. E a gente vai ver que a mudança na conformação espacial desse complexo troponina que permite a contratilidade. A gente vai ver isso daqui a pouco. Agora vamos falar da miosina. A miosina é um filamento grosso, né, moléculas agrupadas em paralelo, filamento grosso. Ela é composta por uma unidade que tem uma haste, né, uma estrutura mais fina, e as chamadas cabeças da miosina. Essas cabeças, elas têm uma interação quase eletromagnética com a actina. Se elas estiverem perto, uma vai grudar na outra. A questão é que elas têm que se aproximar. E é um filamento que vai se unir em paralelo e vai formar um grande filamento grosso, como a gente vê aqui. Esse é o filamento de miosina. Mas não existe só actina e miosina, não. A gente tem outra proteína que ajuda na contratilidade, que é a titina. Ela não contrai em si, mas ela é a mola que permite a contração, né, o estiramento e o encurtamento.
É uma mola. Como funciona a titina? Ela se gruda lá nos discos intercalares e ela vai se grudar à actina. Então, enquanto a actina se movimenta, vai encurtando o músculo, a titina estica. Quando eu relaxo o músculo, a titina ela volta para o tamanho normal. É uma mola, né? Contração, ela estica. Relaxamento, ela volta para o normal, faz a fibra voltar para o seu tamanho normal. Então, a titina é fundamental também, é uma proteína que é pouco falada, mas ela é muito importante no processo contrátil. Então, a gente entendeu as 3 proteínas principais, né? Actina, miosina e titina, lembrando que a actina é formada por troponina e tropomiosina. Como acontece essa interação para ter a contratilidade? Como que vai encurtar, né, a fibra para conseguir contrair, né? Meu braço está parado, eu movimentei. Como que acontece esse encurtamento? É a troponina que vai garantir isso na presença de cálcio. Então, o que que acontece? A troponina aí, ela inibe a ligação. Então, em condições de repouso, o músculo relaxado, a troponina aí impede a interação entre actina e miosina. Só que na presença de cálcio, a troponina C vai gerar uma mudança conformacional espacial e vai permitir que o músculo contraia. Então a presença do cálcio vai permitir essa interação entre actina e miosina. O cálcio é fundamental para esse processo. Vamos entender melhor como é que muda essa conformação. Então, aqui a ligação está bloqueada. A actina, que é o glóbulo azul que a gente está vendo aqui, não consegue interagir com a miosina. Na presença de cálcio, a troponina C, né, que está ali. Ali é a troponina inibitória, a troponina T que se liga à tropomiosina. Na presença de cálcio, a troponina C, ela puxa essa proteína inibitória que a gente vai ver, a troponina inibitória, e permite que a actina fique livre. Uma vez livre, a cabeça da miosina, ela quase é como se fosse um ímã, positivo e negativo. A cabeça da miosina vai se grudar à actina. Então, é só estar livre que ela vai se grudar. Só que eu preciso de cálcio para que isso aconteça, tá? Vamos entender agora de forma interativa como que isso acontece, como que é a contração. Na presença de cálcio, eu preciso ter energia, obviamente, ATP, cabeça se gruda e traciona, é como se fosse uma pessoa remando, né? Então eu preciso de ATP, mais energia, eu grudo nas actinas e puxo. É assim que funciona a interação entre actina e miosina. Eu preciso de 2 pontos principais aqui. Primeiro, cálcio, para que a ligação seja possível, e segundo, de ATP, para que tenha o movimento da cabeça da miosina em relação à actina, puxando aí a actina e permitindo o encurtamento da fibra muscular. E como acontece o relaxamento? O relaxamento é a ausência de cálcio. Se eu não tenho cálcio, essa ligação ela vai estar inibida pela troponina inibitória e a cabeça de miosina vai se afastar, né? Não está disponível, vai se afastar. É assim que acontece o relaxamento. Então, o processo de contração é um processo em que as cabeças da miosina puxam a actina para aproximar. Esse é o processo. E, obviamente, a titina, que é a mola, vai tracionar novamente na hora que relaxar, certo? Esse é o processo de contração. Agora vamos entender como que ao nível lá de actina e miosina eu consigo entender a insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca é um problema no débito, né? Tem uma redução do débito ou um débito inadequado. O débito cardíaco é quanto eu consigo ejetar de volume em determinado tempo. Ele depende do volume que é ejetado e da resistência a essa ejeção, resistência vascular periférica. Tá? Quando a gente fala de volume sistólico, existem 3 determinantes principais: pré-carga, contratilidade e pós-carga. E vamos entender agora que a gente entendeu o processo contrátil, a gente vai entender melhor esses determinantes. Primeiro, falar da pré-carga. Pré-carga é o grau de distensão da fibra, também chamado de volume diastólico final. Antes da próxima contração, como que está o estiramento da fibra? Então, esse estiramento depende, obviamente, da interação actina e miosina. Aqui é uma pré-carga normal, é um estiramento normal. Se eu tiver uma pré-carga reduzida, eles são mais próximos, obviamente eu vou conseguir fazer menos força, né? Ejetar menos volume. E se eu tiver uma pré-carga aumentada, eu vou conseguir ejetar mais volume, mas não necessariamente. Então, racionalmente, a gente vai pensar assim, quanto maior a fibra, mais ela vai contrair. Mas isso não é verdade. Não é verdade por causa da lei de Frank-Starling. Então, ela muda um pouco o conceito em relação à pré-carga e o que a gente tem que entender. Existe um comprimento ideal do sarcômero.
que permite uma interação ideal entre actina e miosina. Fica mais ou menos entre 2,1 e 2,2 micrômetros o tamanho da fibra. Se eu tiver um comprimento menor do que esse, eu consigo fazer menos tensão. É a tensão desenvolvida, é a força que eu consigo fazer, ela diminui. No entanto, se eu aumentar demais o comprimento do sarcômero, a interação em actina e miosina fica prejudicada e eu consigo fazer menos tensão. Então, excesso de pré-carga é ruim. Isso é um conceito muito importante que vai impactar quando a gente estiver discutindo diretamente sobre a insuficiência cardíaca. Contratilidade, o que é? É a capacidade de contração partindo de uma mesma pré-carga. Então, tem muita relação com cálcio, a capacidade de utilizar cálcio pela actina e miosina. Então, aqui eu tenho um volume de ejeção relacionado com a pressão diastólica final, que nada mais é do que a pré-carga, aquele estiramento que a gente viu. Então, eu posso ter curvas diferentes de volume ejetado. Primeiro, uma curva normal. Observa que eu vou aumentando a pressão diastólica final, eu vou ejetando mais, só que em determinado momento essa ejeção cai, porque estirou demais. Se estirou demais, não contrai bem. Perdão. Se eu tiver um aumento do inotropismo, o que isso significa? Mais cálcio ali na fibra. Eu vou conseguir contrair mais. Se eu tiver menos inotropismo, menos cálcio, eu contraio menos. Então, considerando uma mesma pressão diastólica final, o mesmo grau de estiramento, se eu tiver um inotropismo maior, ou seja, mais cálcio, mais capacidade de contração, eu vou ejetar mais. Se eu tiver menos cálcio, menos ejeção. Isso pode acontecer, por exemplo, com uma pessoa que infartou. Ela perdeu fibras musculares, ocorreu uma isquemia. Ela, para uma pressão diastólica final, ela vai conseguir ejetar menos, né? A capacidade de ejeção dela diminui. Essa é a contratilidade. E o que isso impacta para a gente no entendimento, por exemplo, do tratamento da insuficiência cardíaca? Isso impacta, por exemplo, no entendimento dos inotrópicos. Inotrópicos são medicações que aumentam a contratilidade, usado quando o paciente está com baixo débito cardíaco. Existe, por exemplo, a dobutamina, um inotrópico que age em receptor beta-adrenérgico. O que vai fazer a dobutamina? Ela vai agir dentro da célula, imagina que aqui é dentro da célula, dentro do miócito. Vai estimular a produção de AMP cíclico. Esse AMP cíclico faz mais cálcio entrar na célula. Com mais cálcio na célula, maior a interação entre actina e miosina. A gente viu, né? Cálcio permite com que a troponina C tracione a troponina I inibitória, e aí eu vou ter interação entre actina e miosina. Então, mais cálcio, mais contração. Tem um outro inotrópico chamado milrinone. Esse milrinone, ele age numa enzima que degrada esse AMP cíclico. Então, o milrinone, ele inibe essa degradação. Mais AMP cíclico, mais cálcio entrando na célula, mais cálcio entrando na célula, mais interação actina e miosina, melhora a contratilidade. E por fim tem um outro inotrópico chamado de levosimedan. O que ele faz? Ele é um sensibilizador de cálcio. Ele consegue permitir uma maior disponibilidade de cálcio lá na fibra, liberação do retículo sarcoplasmático, por exemplo. Então, como ele sensibiliza cálcio, permite mais interação da troponina C com cálcio, vou ter mais contração também. Então, entendendo o processo contrátil, a gente entende a importância do cálcio, a importância, o mecanismo de ação dos inotrópicos usados no tratamento da IC. Agora vamos falar de pós-carga, é resistência contra ejeção. Você sabe que a gente tem diversos capilares e vasos de pequeno calibre no nosso organismo. Imagina o coração ter que ejetar para toda essa rede intrincada de capilar. É uma pressão muito forte que o coração tem que fazer. Então, quanto maior essa resistência, mais difícil para o coração ejetar. Existe uma relação entre o que é ejetado, o débito, e a pós-carga. Obviamente, quanto maior a pós-carga, pior vai ser a ejeção e o débito. Então, em condições normais, para aquele coração saudável, que está com uma boa interação actina e miosina, eu tenho que aumentar muito a pressão após carga, né? Para ter uma queda do débito. Ó. Só com aumentos muito importantes, a curva já está bem mais para a direita para ter uma queda do débito. No entanto, se eu tiver uma redução da capacidade de contratilidade, o paciente que infartou, que tem doença de Chagas, por algum motivo ele não tem tanto cálcio disponível ali na fibra, a queda do débito vai ser mais rápida quando eu aumento a pós-carga. Então, ele está suscetível a quedas de débito com qualquer aumento de pressão, de pós-carga. Se eu tiver uma disfunção moderada, um infarto mais grave, aí que perdeu mais miócitos,
Aumentos pequenos da pós-carga vão fazer o débito cardíaco se reduzir. E por fim, se eu tenho aquele paciente muito debilitado, com uma contratilidade, né, as fibras não estão bem organizadas, teve isquemia, teve alguma disfunção grave, qualquer aumento da pós-carga vai gerar redução de débito. Então esse é um paciente que está totalmente suscetível a aumento de pós-carga. Qualquer aumento da pressão arterial dele vai fazer o débito cair e ele vai entrar em sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Então percebam que a gente divide na mecânica de contração, os determinantes do volume ejetado. No entanto, pré-carga, pós-carga e contratilidade têm relação direta. E entendendo o processo de contração, a gente entende melhor como vai se desenvolver a insuficiência cardíaca. Então, quais são os pontos principais dessa aula? Primeiro, as proteínas contráteis, né? A actina, a miosina e a titina, que é a nossa mola. A actina, lembrar que ela é formada por tropomiosina e por troponina também. O processo contrátil, que tem a ação da troponina, deixando de inibir a ligação da cabeça da miosina com a actina, na presença de cálcio. E, por fim, a mecânica de contração, os determinantes do volume ejetado, volume sistólico, e a interação deles com o processo contrátil da relação entre actina e miosina. Espero que você tenha entendido melhor essa relação das proteínas contráteis. Essas são as referências da aula. Queria citar o Brown como livro-texto principal para entender a cardiologia. Espero que te ajude no entendimento das aulas sobre IC. Até a próxima aula.